A gente vai falar hoje sobre como se relacionar com um Deus soberano e viver uma vida para agradá-lo. Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante, a palavra do Senhor diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra também. Ela é tudo que nós precisamos. Tua palavra tem total liberdade para mudar no nosso coração e na nossa mente tudo o que for necessário. Então, fala conosco nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como se relacionar com um Deus soberano e viver uma vida para agradá-lo? Irmãos, desde que o mundo é mundo, desde que tem ser humano nessa terra, o ser humano vai tentando achar maneiras para se relacionar com Deus. A gente já vê Adão e Eva ali se relacionando com Deus. Deus se encontrava com eles na viração do dia. E aí Adão e Eva estragam tudo, e aí a história que a gente já conhece. Mas os milênios se passam e o ser humano vai tentando achar maneiras de se relacionar com Deus. Alguns, por exemplo, creem tanto em Deus, criam tanto em Deus, que entregaram a sua vida como mártires, como por exemplo Estevão e tantos outros. Já outros gastaram a sua vida inteira para tentar provar que Deus não existe. Era uma maneira também de se relacionar com Deus, ou seja, querendo distância. E entre, por exemplo, aqueles que criam em Deus, tinham aqueles que acreditavam que o Senhor criou o mundo e deixou-lhe andar pelas próprias pernas sozinho. Já outros, no outro extremo, acreditavam que Deus coordenava cada minuto da existência de cada ser humano. Enfim, parece que os anos se passaram e o ser humano não descobriu nenhuma fórmula correta de como se relacionar com Deus, até porque não existe nenhuma fórmula. Nenhuma religião, nenhuma igreja tem alguma cartilha de como se deve se relacionar com Deus, porque não funciona dessa forma. Isso faz a gente pensar e refletir. Todos aqui somos servos de Deus, cristãos, a gente fala sobre Deus, a gente canta sobre Deus, mas será que a gente sabe se relacionar com Ele corretamente? Ou melhor ainda, mais profundo, será que é possível se relacionar com Deus de maneira profunda? É possível, será? Você já parou para pensar nisso? Você é cristão há tanto tempo, e será que você sabe já como se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, o soberano Senhor? De uma coisa eu sei, você só consegue se relacionar com quem você conhece. Se você não conhece, não tem como se relacionar. E a melhor maneira de a gente conhecer sobre Deus é através do que Ele mesmo fala sobre Ele. Ao contrário de nós, que quando a gente vai falar sobre a gente nas redes sociais, a gente dá uma aumentada, a gente bota a foto com o melhor ângulo, a gente bota as coisas bonitas nossas, porque a gente quer mostrar que a gente é bonitão. Então, ao contrário de nós, Deus sim tem autoridade para... Quantos entendem essa palavra até aí? Nessa noite eu queria que a gente abrisse o nosso coração, para deixar a palavra de Deus nos mostrar quem é Deus segundo Ele mesmo, segundo a sua palavra diz. Conhecendo mais sobre Deus, a gente pode reavaliar a nossa vida e descobrir se nós estamos nos relacionando com Ele de maneira correta ou não. Estamos juntos? Vamos embarcar nessa? A primeira coisa para a gente pensar, falando sobre Deus, para a gente conhecer um pouco mais sobre Ele, segundo Ele próprio, no versículo 33 que a gente leu, diz: quão inexplicáveis são os seus juízos. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse hoje é que os juízos de Deus são inexplicáveis, não tem como nenhum ser humano tentar entender, julgar ou falar se é certo ou errado a maneira como Deus julga. Vou citar um exemplo.
Eu amo a palavra do Senhor com todo o meu coração. Tem alguns trechos assim que se ressaltam mais. E tem uma parábola que eu acho linda, essa parábola, está lá em Mateus 20, a partir do versículo 1, não vamos ler para ganhar tempo, mas essa parábola em síntese diz que Jesus conta a história que um senhor foi e chamou algumas pessoas de madrugada para trabalharem na sua vinha. Depois ele saiu às 9 da manhã, chamou outras pessoas, depois às 15 horas, depois ali às 17 horas, e no final do dia juntou todo mundo e deu um denário para cada um. O pessoal que foi contratado de madrugada ficaram revoltados e disseram: não é justo. Não é justo porque eu estou recebendo um denário, mas aquele que o senhor contratou há 2 horinhas atrás está recebendo um denário também. E aí Jesus conta que na história o Senhor disse: como assim não é justo? Não foi o que eu acertei com você um denário? Eu posso fazer do meu dinheiro o que eu quiser. Aquela parábola estava falando sobre a salvação, que na salvação muitos vão ser salvos, alguns fizeram grandes obras, outros não, alguns vão receber grandes galardões, outros não, mas a salvação está disponível a todos. Não tem como a gente mensurar e tentar entender com a nossa lógica humana os juízos de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é: a nossa lógica humana não consegue colocar a forma de julgar de Deus dentro de uma caixinha. Não temos como mensurar, entender ou julgar a maneira como Deus nos julga. Quantos entendem isso? Quer ver uma palavra que ela estraçalha toda a tentativa humana de entender ou explicar o juízo de Deus? É minha palavra predileta na Bíblia. Sabe qual é? Graça. Repita comigo: graça. A graça, ela bagunça completamente a maneira de entender do ser humano, porque a graça, o maior presente que a gente não merece, e assim Ele nos dá, mostra que Ele ama quem não merece ser amado, que Ele usa quem não tem nem capacidade para ser usado, que Ele santifica aqueles que um dia falaram mal de Deus, aqueles que um dia o abandonaram, Ele vai lá, purifica, justifica, cobre com seu sangue e usa. Então isso é graça. Isso mostra que os juízos de Deus, a forma como Ele julgar, o ser humano não tem como mensurar ou entender. Aqui no versículo ainda 33, versículo 34, versículo 33 ainda diz: quão insondáveis são os seus caminhos. Outra coisa que a gente precisa saber sobre Deus: não tem como a gente sondar, entender os caminhos de Deus. Um exemplo: se a gente pegar no mapa, saindo lá do Egito até a terra de Canaã, vocês já viram esse mapa? É só uma reta que o povo de Israel deveria marchar, né? Uma reta. Mas Deus os fez descer até lá embaixo, lá no Monte Sinai, para depois subir. Não faz lógica humana nenhuma, mas a lógica de Deus não é a lógica humana. Nesse caminho, uma geração murmuradora foi perecendo, e uma nova geração, não de nascidos escravos, mas de forjados no deserto, que não tinha saudade das cebolas do Egito, essa nova geração agora entraria na terra prometida. Os caminhos de Deus são insondáveis. Não tem como a gente entender, mensurar, colocar aqui no lápis a maneira como Deus trabalha. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e quando Ele age, a gente não consegue mensurar ou entender. Algumas vezes, por misericórdia, Ele permite a gente olhar para trás e entender algumas coisas na nossa vida. Outras vezes, não. Como falando aqui desse meu ano que eu passei aqui como aprendiz marinheiro, naquele ano eu não entendia por que eu estava aqui. Porque no mesmo ano que eu passei para aprendiz, eu estava muito focado em passar na prova de sargento. Eu sou filho de pais separados, minha mãe nessa época estava na África fazendo missões, meu pai ainda recém-convertido, morava com a família dele, eu era sustentado pela minha avó. E aí eu ficava aquela angústia de ser sustentado por uma senhorinha de 70 anos, e eu não conseguia ali, eu ajudava vendendo doce na rua, fazendo churrasquinho, me virava, mas eu via que eu precisava passar por alguma coisa militar para poder ajudar minha avó, me preparei ali o ano todo para estudar, peguei, não sei quem conhece o Rio de Janeiro lá, peguei aquele trem vazio, maravilhoso, cheio de espaço sobrando, né, como sempre, tem espaço nem para segurar, irmão, você vai em posição de sentido no trem. Peguei aquele trem rumo ao Maracanã para fazer a prova de sargento, quando eu tinha lá 17 anos. E quando o trem parou em frente ao Maracanã, onde seria a prova, o trem não abriu a porta. E tinha um monte de gente, de jovem, como eu queria fazer a prova, começaram a bater e quebrar o trem, e nada do trem abria a porta. Parece que era coisa mesmo preparada para aquilo, né? Parece até que o maquinista fez de propósito. O trem parou lá em São Cristóvão, na estação outra, a gente veio correndo, fazendo uma maratona. E quando a gente chegou na frente do Maracanã, aquela cena que eu nunca vou esquecer, de um tenente da polícia, do exército, maior do que eu, fechando a porta, rindo na minha cara.
igual Golias rindo, né? E ele fechando assim, e eu cena de filme correndo em câmera lenta para tentar entrar para fazer a prova, não consegui. Lembro que aos 17 anos eu deitei no chão e comecei a chorar demais, e falei, Senhor, eu precisava passar, eu precisava fazer essa prova, a minha avó precisa disso, e eu fiquei naquele conflito. Acho 1 ou 2 meses depois, eu passei na prova de aprendiz e vim para o Espírito Santo, ou seja, não fiquei desamparado. E no outro ano, eu passei na prova de sargento, e eu digo para vocês, que presente de Deus foi não ter entrado no exército aquele ano. Naquele ano, o exército ele era regionalizado, então você não poderia ser transferido por mais de 10 anos. Eu não sabia disso. E no ano que eu passei, não, o exército já estava liberado. Eu fui para Manaus, depois Rio Grande do Sul, Brasília, viajei um monte de lugares do Brasil, porque eu passei no ano certinho, no ano que tinha que passar. Mas quando eu estava lá no olho do furacão, eu não entendia isso, eu não enxergava. Eu dizia, Deus, por que o Senhor fez o trem não abrir a porta? Por que o Senhor fez eu morar aqui nesse Rio de Janeiro, que tem que pegar trem cheio? E ali na minha adolescência eu tinha esses conflitos e crises, porque eu ainda estava conhecendo a forma de Deus atuar. Hoje, ao olhar para trás, agradeço a Deus por aquela porta do trem não ter abrido. Na nossa vida, irmãos, da mesma forma, os caminhos de Deus na nossa vida, às vezes Ele permite a gente olhar para trás e entender por que Ele fez algumas coisas. Outras vezes Ele não permite. Cabe a você ter fé de que Ele está no comando da sua vida e que Ele é perfeito, e que Ele não erra. A gente erra o tempo todo, a gente faz um monte de besteira, a gente pega um monte de caminho errado. Os caminhos de Deus são perfeitos. Quando vocês entendem isso? Ao mesmo tempo que são perfeitos, eles são insondáveis. Agora veja aqui no versículo 34, eu gosto dessa pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode ser o seu conselheiro? Aí é uma pergunta, obviamente, retórica. Quem pode ser conselheiro de Deus? Ninguém. Mas você já tentou ser conselheiro de Deus? Eu também. Aliás, de vez em quando a gente continua tentando ser conselheiro de Deus. Vê se você já fez uma oração parecida com essa. Oh Deus, seja feita a tua vontade, na terra, no céu. Mas se o Senhor deixar eu também sugerir algo aqui, eu queria sugerir algo para o Senhor, porque eu acho que vai facilitar mais e vai encaixar nos planos que eu já tenho para a minha vida. Muitas vezes a gente quer direcionar o plano de Deus para que Ele faça aquilo que a gente quer, para a gente poder dizer que está no centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus, irmãos, tenho para mim, que grande parte das vezes é muito diferente das nossas próprias vontades. Quanto menos a gente conhece do Senhor, mais escolhas erradas a gente vai fazer. Quanto menos de Deus e do Espírito Santo a gente tiver dentro de nós, mais os nossos desejos serão egoístas. Vocês lembram lá de Tiago que diz que pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites e prazeres. E aquela carta não era para descrente, era para a gente, igreja, para crente. Então muitas vezes a gente tenta ser conselheiro do Senhor, para que Ele se adapte aos nossos planos e aos nossos desejos. Mas essa pergunta aqui na Bíblia é retórica, e a resposta, obviamente, é ninguém. Ninguém pode ser conselheiro do Senhor. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, Isaías 45:9, vê se você lembra desse versículo. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta para o oleiro, o que é que você está fazendo? E nem diz, você não sabe trabalhar. O profeta Isaías está lembrando que nós somos um vaso de barro. E muitos de nós, obviamente, incluindo eu, somos vasos de barro quebradinhos, ali com coisas que o Senhor, de vez em quando, precisa quebrar e refazer tudo de novo. Nenhum vaso tem autoridade para dizer para o oleiro, você fez mal, ou então deixa eu te ensinar como faz. Não, é Ele quem comanda. Ninguém pode ser conselheiro de Deus. Quantos entendem isso? Apesar de que de vez em quando, eu e você, a gente faz isso. Olha aqui o final do versículo 35. Ou quem lhe deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Ou seja, algo que a gente precisa saber sobre Deus. Não dá para barganhar com Ele. Pastor, mas isso eu já sei. Será que sabe mesmo, irmão? Porque de vez em quando a gente tenta barganhar com Deus. Existe uma teologia muito nociva, teologia da prosperidade, que ensina isso. Você dê 10 para Deus, que Ele vai te dar
20. Você dê algo para Deus com fé, que Ele vai te dar um montão. E criou-se uma forma de se relacionar com Deus que não tem embasamento bíblico nenhum, porque quem é que pode barganhar com Deus? Quem é que pode dar a Ele para que Ele seja restituído? É uma pergunta retórica que a resposta é: ninguém. Não tem como a gente barganhar com Deus. Não tem algo que você possa dar de valor para Ele, para que Ele possa te dar algo em troca. Tudo que Deus nos dá é por causa daquela palavrinha que a gente falou no início. Qual é? Graça. Não é pelo nosso merecimento. Irmão, com todo carinho e amor, você não merece. Eu também não mereço. Aí vem a graça e bagunça toda a lógica humana e faz Deus nos olhar como justos, mesmo que não sejamos justos. Quando Deus nos olha, eu entendo assim, Ele nos olha através do sangue de Jesus e nos enxerga como justos, mesmo que não sejamos justos. Então, você precisa saber isso antes de avaliar se você está se relacionando com Deus de maneira correta. Você precisa avaliar se na sua vida você tem tentado barganhar com Deus. Não tem como. Então não tenta dizer para Ele: Senhor, eu vou te dar minha juventude, mas o Senhor vai ter que me dar um casamento também top. Senhor, eu vou fazer isso aqui para Ti, mas lá na frente eu tenho certeza que o Senhor vai me retribuir. Não, não é assim que se relaciona com Deus. Até porque você vai entender aqui no versículo 36, olha o que diz o versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, outra coisa importante para você lembrar é que nada é seu. Tudo é dele. E se tudo é dele, não tem como você barganhar. Se tudo é dele, não tem como você dizer: Senhor, eu vou te dar isso, para o Senhor me dar de volta. Não tem como, tudo é dele. Tudo é somente dele. E quando a gente diz tudo, irmão, eu estou dizendo tudo mesmo. Sua saúde, seus bens, a sua vida, a sua família, os seus filhos, tudo é dele. Quantos são pais ou mães aqui? Uma boa parte de nós, a maioria de nós. Eu tenho 3 filhos, uma de 13, uma de 6 e um bebê agora de 11 meses. Os 3 eu tive o privilégio de poder consagrar na casa do Senhor. Quão privilegiado sou por isso. E nas 3 consagrações, eu fiz a mesma oração nesse ponto. Eu disse: Senhor, este bebê não é meu. Ele é teu e o Senhor me deu para cuidar. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Mas faz na vida desse bebê qualquer coisa que o Senhor quiser. Porque se o Senhor fizer a sua vontade na vida desse bebê, eu vou ser o pai mais feliz desse mundo. Quer ver uma coisa? Desculpa. Às vezes nós, como pais, queremos escolher qual vai ser o destino dos nossos filhos. Interessante, né? Eu também, como pai, de vez em quando faço isso. Quero lhe, né? Tanto que essa semana, antes de viajar, eu ouvi um negócio da minha filha que doeu, sabe, irmãos? Abrindo aqui a caixa de Pandora, vamos falar aqui, né, de família, né? E a minha filha falou assim: eu coloquei minha filha como eu sou músico, eu sou formado em música, então eu botei minha filha para fazer piano, desde pequenininha. Ela tem 13 anos, desde 7 anos ela está no conservatório de música. E agora, na fase da adolescência, que as coisas vão mudando, ela olhou para mim e disse: pai, eu faço piano todos esses anos, só porque você quer, porque eu não quero ser pianista. E, irmãos, foi uma flecha que entrou aquele negócio, sabe? Que eu falei: meu Deus. E ela falou assim: o sonho de ser pianista é o seu. Eu falei: mas me deu aqui, menino de 13 anos, abusada essa. Mas depois eu parei e pensei: meu Deus, ela tem razão. Quando eu tinha a idade dela, o meu sonho era que meus pais pudessem ter me colocado numa escola de música. Mas na idade dela, meus pais separados, uma confusão. Quem é filho de pais separados sabe como é difícil, não é fácil. Ainda meus pais ainda se encontrassem na rua, se batiam, se matavam. Foi uma infância muito complicada. Então, realmente, aquela palavra da minha filha me fez refletir. Eu não posso escolher os planos e os sonhos para minha filha. E nem ela, na verdade, ela precisa descobrir quais são os planos de Deus para a vida dela. Quais são os sonhos de Deus para a vida dela. Estou dizendo isso, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer que nosso filho seja engenheiro, seja médico, seja empresário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez retórica. Quantos aqui um dia fizeram essa seguinte oração: Senhor, aqui está meu filho. Se o Senhor quiser usá-lo como missionário no Afeganistão, pode usar. Alguém já fez essa oração? Só por... Ninguém. Aqui está meu filho, Senhor, minha filha, usa como missionário lá no Azerbaijão. Não sei nem onde é.
lá em Butão, lá em Eritreia, Coreia do Norte, então nem pensar. A gente não faz esse tipo de oração, porque na nossa cabeça a vida de missionário é uma vida muito sofrida, e o que você e eu queremos para os nossos filhos é que eles fiquem no conforto perto da gente. Mas nem os filhos são nossos, tudo é dele. Às vezes você fica ali dizendo: Senhor, eu já estou te dando 10% do meu salário. Irmão, Deus não quer 10%, Ele quer 100%. Ele quer tudo. Algumas pessoas dizem: Senhor, eu já ouvi isso várias vezes, eu estou muito novo ainda, essa coisa de igreja toma muito tempo, se envolver com a igreja toma muito tempo, então me permita primeiro casar, me permita primeiro ter filhos, me permita comprar minha casa, aí depois da minha aposentadoria eu reavalio, vejo como é que está a situação, e dando tudo certo, aí eu dedico o meu tempo para o Senhor. Mas o Senhor não quer você lá na frente, Ele quer você hoje, porque tudo que você tem é dEle. Quantos entendem essa palavra? Tudo é dEle. E a gente precisa entender isso. Nós ainda estamos na fase de conhecer o que Deus diz sobre Ele mesmo, para avaliarmos se estamos nos relacionando com Ele de maneira correta. Além de ser tudo dEle, o versículo 36 diz ainda que tudo foi feito por meio dEle, ou seja, Ele criou todas as coisas. Ele é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e Ele não pode ser dominado pela criatura. É a criatura que é dominada por Deus. Vê se você em algum momento já fez esse tipo de oração. Não estou acusando ninguém não, a gente só está refletindo juntos. Mas talvez você, em algum momento tenha feito uma oração assim: Senhor, eu determino que até o dia 17, às 15 horas, o Senhor vai fazer. Puxa, irmão, como assim você determina para o Deus Todo-Poderoso, o Criador da existência, aquele que era, que é e sempre será? Você não consegue determinar nem para você mesmo, nem para os seus filhos direito. A gente não consegue determinar. Como é que a gente vai tentar determinar para o próprio Deus? E muitas vezes algumas pessoas estão se relacionando com o Deus Todo-Poderoso desta forma, tentando dar ordem a Deus para que Deus satisfaça as suas necessidades. Não é assim que se relaciona com o poderoso Deus. Ao invés disso, nossa oração deve ser: Senhor, eu clamo a Ti. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Só me permita estar no centro da Tua vontade. Não me deixa sair do centro da Tua vontade nem um só dia. Essa oração tenho para mim, que ela alcança o coração de Deus muito mais do que eu determino que até tal dia o Senhor vai fazer. Porque essa oração parece, num primeiro momento, que é uma prova de fé. É alguém que tem fé. Mas a gente não pode esquecer que nós somos a criatura. Ele é o Criador. Por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é para nós. E o final do versículo 36 diz: para ele são todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele é todas as coisas. Isso nos lembra, irmãos, que nada é para nós. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Às vezes, irmãos, a gente tenta tirar uma casquinha da glória de Deus para a gente. E eu, como músico, a gente tem que ter atenção redobrada, triplicada. Porque às vezes a gente acha que o que está acontecendo na igreja é porque a gente é bom. Uma das experiências mais fortes da minha vida, eu tive, eu acho que era aqui, mais ou menos, nesta igreja, por aqui. Foi um domingo de manhã, onde era um culto, não lembro se 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, tem muito tempo, gente. Não lembro se a Martinha estava tocando nesse dia, eu estava aqui no contrabaixo. Tinha alguém na bateria, e não lembro se era a Martinha ou outro tecladista ali. E começamos então a cantar uma música, não tinha tantas pessoas na igreja naquele dia. Começamos a cantar uma segunda música, e de repente algo sobrenatural começou a acontecer. A presença do Senhor se tornou como que palpável. E começamos então a cantar uma música. Minha alma engrandece ao Senhor, santo, santo. E de repente a presença de Deus se tornou tão palpável, que quando eu olhei para o baterista estava no chão. Pá! Perdi o baterista. E aí quando eu abri o olho, eu olhei para o tecladista, sem tecladista também. E aí eu li tocando contrabaixo, já joguei contrabaixo para um lado.
E a igreja passou por muito tempo cantando santo, 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 santo. E os pregadores que estavam aqui tiveram a sensibilidade, como foi perfeito aquele dia. Nenhum deles tentou dizer, tá bom pessoal, valeu, acabou, vamos voltar agora porque tem que fazer a pregação. Não, eles tiveram a sensibilidade que o Espírito estava dirigindo aquele momento para que Deus Pai fosse adorado. E o culto inteiro foi santo, santo, santo. Alguém que estava nesse dia aqui, de repente, será? Foi um dia que marcou a minha vida. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque no final do culto as pessoas vinham me abraçar. Eu, um menino magrelo de 18 anos, veio uma irmã chorando muito, me abraçou e disse, Claudinho, que bênção tal. E naquele momento, eu confesso que veio aquele desejo de dizer, realmente aconteceu porque eu estava aqui. Foi porque eu toquei contrabaixo naquele dia que passou essa vontade e de repente o Espírito na mesma hora disse, não é sobre você. Não é por você, não é para você, é tudo para Ele. E aquela experiência de 20 e tantos anos atrás marcou minha vida, porque muitas outras vezes Deus fez coisas semelhantes, e Deus já estava nos ensinando que nesses momentos principalmente a gente tem que sair de cena completamente, porque nada é sobre nós. E se um dia, irmão, você for pregar, cantar, evangelizar alguém, e alguém não lembrar do seu nome depois, glória a Deus, mas se lembrar do nome de Jesus, então você tirou nota 10, porque às vezes a gente acha que é sobre nós. Às vezes você vai em alguma igreja que tem lá a foto do pastor lá na placa. Eu não consigo entender um negócio desse, mas enfim, cada um com seu cada um. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Quantos entendem isso? Isaías 42:8, a palavra do Senhor diz, eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmãos, vamos pensar junto então. Se a gente não pode entender a mente de Deus, se a gente não pode lhe dizer o que fazer, não pode ser conselheiro de Deus, se a gente não pode barganhar com Ele, se a gente não é dono de nada, e se nenhuma glória pode ser dada para nós mesmos, como é que a gente se relaciona com Deus, então? Parece ser tão difícil, né? E talvez em algum momento você possa ter pensado, mas essa parte aí eu acho que, talvez eu estou querendo puxar um pouquinho de glória para mim, eu acho que de vez em quando eu tento barganhar com Deus, enfim, você é ser humano como eu, a gente falha. Mas a luz da palavra, ela serve para isso, para nos iluminar e nos trazer a luz novamente. E a pergunta então que eu faço para nós é, conhecendo um pouco mais sobre o Deus soberano, o que a gente pode fazer então para se relacionar com Ele de maneira correta e agradá-lo? O próprio texto bíblico diz, aqui no próximo versículo, capítulo 12, que vocês todos conhecem. A Bíblia diz, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eis aqui então, irmãos, a resposta. Você só vai conseguir se relacionar com Deus se você se oferecer a Ele como um sacrifício vivo. E talvez a gente lê tanto esse versículo, quantos conhecem, já conheceu esse versículo? Todos nós. E às vezes a gente lê tanto, lá no automático, que a gente nunca parou para pensar profundamente o que é um sacrifício vivo. Vamos pensar sobre isso? Davi disse lá, Senhor, tu não te agradas de sacrifício, porque se tu te agradasses, eu te ofereceria sacrifícios, mas eu sei que o Senhor se importa é com o coração quebrantado e contrito, e isso o Senhor não despreza. Ser um sacrifício vivo é ser literalmente o que o apóstolo Paulo falou, já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Ser um sacrifício vivo é ao mesmo tempo você ser um morto-vivo, morto para o mundo e vivo para Deus. Ser um sacrifício vivo significa que você vai sacrificar-se sim uma vez, quando você toma a decisão de seguir a Cristo, mas você também vai sacrificar-se todos os dias, quando as ofertas do mundo vêm para ti, para tentar conquistar o seu coração, você sacrifica a sua carne e diz, eu rejeito isso, eu não quero isso. Irmão, eu sei que você sabe disso, mas as ofertas do mundo, elas não param nunca. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais forte você vai estar para rejeitar. Mas as ofertas do mundo não param nunca. É verdade ou não é? Sempre vai ter alguém que vai dizer assim para você, ei, aqui todo mundo faz assim. Ou então, vão dizer para você, aqui ninguém faz assim.
como dizendo, querendo dizer para você, se adeque ao nosso modo. E aí, nessa hora, a gente tem que lembrar daquela vó do coque maravilhosa, que sempre diz aquela frase: você não é todo mundo. Por mais que todo mundo faça o que tiver que fazer, nós não somos todo mundo, nós somos um sacrifício vivo, nós sacrificamos a nossa vida na cruz com o Senhor, nós morremos para o mundo, morremos para nós mesmos, e agora Cristo vive em nós. Se Cristo não viver em nós, não tem como se relacionar com o Deus soberano. É por isso que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Certo ou errado? Errado, vigia, varão. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como você se relacionar com Deus a não ser por Jesus. Existe uma frase ecumênica, bonita, que faz todo mundo ficar feliz um com o outro. Sabe que frase é essa? Todos os caminhos levam a Deus. Que frase maravilhosa e mentirosa ao mesmo tempo. É uma frase que faz todo mundo ficar em paz e ninguém brigar, mas é uma frase que leva o ser humano para o inferno. Porque a gente sabe que Jesus é o único caminho, e sem Jesus você não consegue se relacionar com Ele. A Bíblia diz que além de sermos um sacrifício vivo, Ele pede que nós também sejamos um sacrifício santo. A palavra santidade, separação, significa que você não vai estar isolado do mundo, mas que você vai ser sal dentro de uma geração corrompida, você vai dar gosto à vida. A palavra do Senhor diz para nós sermos como luzeiros num mundo corrompido, num mundo corrupto. Ou seja, não tem como se relacionar com o Senhor se você não viver em vida de santidade. Santidade, irmãos, começa com uma decisão. Você vai se decidir se você vai ser santo ou não. E com a sua decisão, o Espírito Santo vai te encher. A palavra do Senhor diz, Apocalipse 3:20, que Jesus está onde? Na porta, batendo. Aí vem um condicional. Se alguém abrir, então eu entro e ceio com ele. Satanás, quando entra na vida das pessoas, ele não pede licença. Quem já viu alguém endemoniado sabe o quão terrível é ver uma pessoa endemoniada. Satanás não bateu na porta, ele entra para destruir, matar, roubar, aquilo que ele faz. Jesus é um gentleman, ele bate no coração e diz, posso entrar? E se nós deixarmos o Senhor Jesus entrar e nos encher com o seu Espírito, aí sim nós vamos conseguir viver uma vida de santidade. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, eu amo a nossa denominação. Agora puxando um pouco sardinha para o nosso lado, né? Um dos nossos enfoques é ser cheio do Espírito Santo. Igreja do Nazareno, santidade ao Senhor. E eu sou nazareno desde pequenininho, lá de Nilópolis, sabe? Desde pequenininho, então desde pequenininho eu ouço isso. Batismo com o Espírito Santo, santidade ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Então aquilo foi sendo inculcado na minha mente, no meu coração. E aos 14 anos de idade, eu tive o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo, dentro da igreja. Eu não sei se você já foi batizado com o Espírito Santo, se porventura ainda não foi, irmão, isso deve ser a sua maior prioridade, acima de qualquer outra coisa. Eu tinha 14 anos de idade, pastor, e cheguei lá na segunda-feira. Naquela época tinha, até hoje ainda tem em Nilópolis, o culto do, agora já mudou o nome, mas antigamente era culto do mais, culto jovem. E naquele dia eu era baterista, eu cheguei para tocar na igreja, só que quando eu cheguei, lá tinha uma guerra de bateristas, era um negócio meio esquisito. Que às vezes o culto era 7, chegava o baterista 4 da tarde, sentava ali na bateria e não saía dali. Eu fazia isso, inclusive. Mas nesse dia eu me atrasei, e quando eu cheguei lá, já tinha um baterista sentado para tocar, e eu fiquei revoltado. Eu tinha 14 anos nessa época. E eu cheguei lá, vi já um baterista sentado, eu fiquei com muita raiva. Sentei no último banco lá da igreja e fiquei lá, tomara que ele erre, vai quebrar a baqueta, vai errar tudo. E eu fiquei torcendo para ele errar. E o bichinho, tadinho, meu grande amigo hoje, nunca errou, não errou. E eu falei, meu Deus. E conforme as músicas iam tocando, o Espírito Santo começou a gerar dentro do meu coração um arrependimento, começou a gerar dentro de mim um sentimento não de remorso, mas de profundo arrependimento. E quando começou a tocar uma música chamada Libertador, Libertador, Filho do Homem, Deus. Só eu conheço a música, né, gente? Tá bom, deixa para lá. Estou revelando a idade. Alguém, obrigado, pastor, obrigado, pelo menos. E quando começou a tocar essa música, quando aquela música subiu de tom, eu senti, irmãos, algo que eu só senti aquela vez, nunca mais. Literalmente, como uma cachoeira caindo sobre a minha cabeça, e eu senti no meu corpo,
E quando aquilo caiu sobre a minha cabeça, eu caí, e assim comecei a tremer, e tremia, e quem estava ao meu redor não estava entendendo nada, eu não conseguia parar de tremer, e o Espírito Santo trabalhando no meu coração, e naquele momento eu comecei a chorar, comecei a pedir perdão dos meus pecados, comecei a me arrepender por aquele sentimento terrível que eu estava sentindo pelo baterista, e uma revolução foi começando a acontecer no meu coração, e naquele momento eu fiz um voto com Deus. Naquele dia eu falei: Senhor, eu vou me casar virgem, eu entrego para Ti a minha virgindade, e comecei a fazer uma série de compromissos com o Senhor ali, naquele dia. E quando acabou o culto, foi todo mundo embora, e eu continuei tremendo lá no último banco, sem saber o que fazer, eu não estava conseguindo entender, eu tinha 14 anos, e de repente passou um dos pastores auxiliares da igreja, e eu chamei ele e falei: pastor, e ele veio até mim, e eu disse: pastor, está acontecendo um negócio comigo, eu não sei o que é. Ele disse: oh meu filho, Deus te abençoe, vá para casa em paz. Oh meu Deus, até hoje se encontrar esse pastor, eu vou dar uma moca nele, né, tadinho. E eu fiquei ali sem saber, o pastor foi embora, e eu tentei achar alguém na igreja, não tinha ninguém, só tinha um abençoado operador de som. O operador de som estava lá na casinha dele. Eu olhei para cima, vi que a sala estava acesa, eu fui lá, e quando eu entrei na sala de som, eu ajoelhei e comecei a chorar, e Deus usou o operador de som. Cheio da autoridade, ele chegou, botou a mão na minha cabeça e disse: Claudinho, Deus está te transformando hoje. E começou a orar comigo, e foi uma choradeira, e ele chorando comigo. O pastor não me ajudou, mas o operador de som foi quem Deus usou para ali, para me fazer entender o que estava acontecendo. Fui para casa tremendo, cheguei em casa, na casa do meu pai naquela época, meu pai não era cristão ainda, não entendeu nada, eu entrei para casa tremendo e fiquei o dia inteiro tremendo. Depois eu fui entender que era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Pastor, quando eu for batizado com o Espírito Santo vai ser igual? Claro que não, o Espírito Santo é criativo, ele faz como ele quiser, então não transforme a minha experiência numa doutrina, porque experiência é experiência. Mas eu estou contando isso para você, porque a partir daquele momento, a minha vida mudou radicalmente. Eu tive ali uma sensação de que eu estava numa vida de pecado, que eu precisava de Deus, e que a partir daquele momento as coisas começaram a ser vistas de outra forma. Eu comecei a enxergar a eternidade, não mais o momento local. Comecei a enxergar coisas diferentes que as pessoas da minha idade estavam enxergando. E várias tentações foram começando a chegar na área sexual, porque eu tinha feito aquele voto. E pela misericórdia de Deus, me casei virgem aos 22 anos de idade. E pude ali, naquele momento, quando foi feito o casamento ali, entregar aquilo ali e dizer: Senhor, só consegui, porque o Teu Espírito Santo me encheu. Porque se não fosse o Teu Espírito, não daria certo. E isso, irmãos, é apenas um exemplo. Não tem como a gente se relacionar com o Senhor se a gente não for cheio do Espírito Santo, porque senão vai se tornar um relacionamento apenas de mente e não um relacionamento de coração. Quantos entendem? Além de um sacrifício vivo, além de um sacrifício santo, viver também um sacrifício agradável a Deus. E por último, não se conformar com os padrões desse mundo. E aqui já caminhando para o fim, até chamo já Martinha, por favor. Não se conformar com o mundo, irmãos, e eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias. Temos aqui pais ou mães de adolescentes? Estamos juntos então, né? Nessa batalha, nessa fase tão desafiadora. A minha filha tem 13 anos hoje, mas quando ela tinha 9 anos de idade, ela chegou em casa e disse: pai, o que é bissexual? Eu quase corri para trás. Eu falei: o que, menina? Não, pai, de boa. O que é bissexual? Mas por que tu está perguntando isso? Ué, porque as meninas lá do meu curso de inglês disseram que são bissexual. Eu tentei explicar para ela. Alguns anos depois ela chega em casa e diz: pai, lá na minha sala tem um pessoal que é pansexual. Eu falei: o que é pansexual? Eu tive que pesquisar. Vocês sabem o que é pansexual? É alguém que se relaciona com qualquer coisa, inclusive com gente, com bicho, com objeto. E eu falei: Senhor, como é que está essa geração? Porque eu sei que cada geração tem os seus desafios. E eu comecei a mostrar para minha filha, não se adeque ao formato do mundo. Para o mundo é normal, binário, trinário, quaternário, e um monte de coisa que se ensina. Se adeque e se amolde à velha palavra de Deus. E quando eu digo velha, não no sentido ruim, mas no sentido de que ela sempre foi e sempre será. Ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa ser readequada. As pessoas que querem reatualizar a Bíblia é porque querem adequar a Bíblia à sua vida de pecado.
A palavra do Senhor não precisa de atualização. Ela sempre foi, é e sempre será. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até juntas e medulas, faz separação entre alma e espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor não precisa ser adequada. Não removam os marcos antigos. E a gente está tentando ensinar isso para os nossos filhos, tentando ensinar para nós mesmos. Então você só vai conseguir se relacionar com o Senhor de maneira correta se você não se amoldar ao padrão deste mundo. E se para isso você for perseguido, e se para isso as pessoas fazerem chacota com você, e se por causa disso as pessoas falarem mal de vocês, lembre-se do versículo, Jesus disse, e mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, pois assim também perseguiram os profetas antes de vós. É o servo maior do que o Senhor? Não. E se o Senhor Jesus foi perseguido, nós seremos também. E digo mais, com todo temor a Deus, se em algum grau ainda não estamos sendo perseguidos, precisamos reavaliar o nosso cristianismo, porque quem é cristão de verdade vai incomodar o mundo. Amém ou não amém, irmãos? Nessa noite, eu queria que nós avaliássemos juntos como está o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, o relacionamento de alguns cristãos é superficial. Algumas pessoas se relacionam com Deus só aos domingos. Outras pessoas se relacionam com Deus só quando a coisa aperta. Outros, no oposto, se relacionam com Deus apenas quando tudo está bem. Mas Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele em todos os momentos, de todas as formas, entregando a Ele toda a glória, lembrando que nada é sobre nós, tudo é sobre Ele, lembrando que não dá para esquadrinhar os caminhos dEle, não dá para sondar a mente do Senhor, não dá para barganhar com Ele nem ser o conselheiro, pelo contrário, só pode se relacionar com o Senhor aquele que decide ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que não se amolda aos padrões e às ofertas do mundo. Quantos recebem essa palavra? Vamos colocar de pé, queridos, por favor.